Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, Diácono Pedro, você, irmão e irmã, que também de sua casa reza conosco essa liturgia do 22º domingo do tempo comum. A cada domingo somos também catequizados. Catequizar é aprender, é ensinar. Jesus nos ensina e nós somos convidados a aprender com Ele. Mas muitas vezes nós temos um pouquinho de distanciamento, até mesmo de Deus e do próprio Jesus Cristo. Não ouvimos atentamente Sua palavra. Ou, como diz as nossas mães e avós, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. E não somos interpelados, não somos questionados diante da palavra. Não nos questionamos o nosso modo de viver e de ser. Não questionamos aquilo que precisamos mudar. Ouvimos na semana passada Jesus junto com os seus, e Pedro faz um ato de fé. Proclama de fato a sua fé em Jesus Cristo. E Jesus lhe dá um presente a Pedro. Lhe dá as chaves. Recordo que ao final da homilia de semana passada eu disse: a chave para o reino dos céus é a cruz. Não é uma chave qualquer, dourada, prata, sei lá como quiser. Mas a chave para o reino dos céus é a cruz. E hoje, continuando o Evangelho, Jesus vem dizer aos discípulos sobre a sua caminhada nesse mundo rumo à cruz, rumo à salvação. A missão de Jesus Cristo foi apontar a salvação, foi apontar um reino salvífico do próprio Deus. Um reino que muitas vezes deixamos de lado para viver outros reinos. É a mesma coisa que não abraçar a cruz. Quando abraçamos a cruz redentora e salvadora, estamos nos aproximando do reino de Deus. Mas quando deixamos de lado a cruz e assumimos outros reinos, estamos nos distanciando de Jesus Cristo. O Filho Eterno veio ao mundo para apresentar a perfeição em meio às imperfeições. O Filho Eterno veio ao mundo com grandes características, grandes qualidades, como sendo Ele bom, sendo Ele luz, sendo Ele caminho, verdade e vida. Mas às vezes agimos como Simão Pedro, dizendo que para que assumir a cruz? Para que assumir uma situação difícil na vida? Para que viver essa quarentena, essa pandemia? É tomar a cruz, é assumir a cruz. E é interessante que alguns instantes, se pegarmos o texto bíblico, semana passada Jesus falava: que bom, Pedro, que você assumiu a fé. E agora está dizendo: para trás de mim, Satanás. A tradução perfeita é esta: para trás de mim. Porque simplesmente Simão Pedro estava se colocando num lugar que não era o dele, mas o lugar que era de Jesus. Pois Jesus é que vai primeiro, e nós vamos que nem formigas atrás dele, seguindo seus passos. Se nós colocarmos a nossa vida à frente da vida de Cristo,
Se nós colocarmos a nossa vida à frente da cruz de Cristo, Jesus vai dizer a mesma coisa que diz a Simão Pedro: para longe de mim, para trás de mim, não fique mais perto de mim, porque você não está assumindo aquilo que deve assumir em sua vida. Nós, catequistas, devemos mostrar ainda mais a nossa vida sobre uma experiência de Cristo para os nossos catequizandos. E ao mostrar a nossa experiência de fé, temos que tomar muito cuidado, pois podemos dizer, como Pedro, no evangelho de semana passada, um ato de fé afirmada, promulgada, assinada, pelo nosso batismo vivenciado todos os dias. Mas também podemos fazer como ele fez hoje: colocar o interesse antes daquilo que o Senhor nos convida a ser. Por isso, irmãos e irmãs, estamos aqui para dizer, como ainda na música inicial desta celebração: eis-me aqui, Senhor. E temos que afirmar todos os instantes: eis-me aqui, Senhor, para assumir a sua cruz pesada, assumir a sua cruz contigo e fazer com que o reino salvador se concretize aqui e agora. A cruz é este sinal. Muitas vezes carregamos a cruz no peito, saímos de casa, fazemos até mesmo o sinal da cruz, mas vamos sair de uma mera superstição para ser então uma vida de fé assumida com Jesus e não à frente de Jesus. Com Jesus, seguindo os seus passos, colocando o nosso pezinho na pegada de Cristo. Rezemos pedindo a Ele: eis-me aqui, Senhor, para assumir a sua cruz.